Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre o nudismo, sobre pessoas que vão às praias de nudistas, que uns se dizem nudistas e outros se dizem naturalistas. Para basear o meu comentário, eu vou ler em Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante, que diz: E chegaram outra banda do mar à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Esta é talvez das histórias mais tristes que encontramos na Bíblia Sagrada. O endemoniado gadareno, o homem que vivia nos sepulcros, nos montes, gritando. E muitas vezes ele foi preso com correntes e ele conseguia arrebentar as correntes. Ninguém podia cuidar dele. Pobre mãe, pobre pai, pobre amigos, irmãos que o conheciam desde a sua infância, agora viam um homem completamente perdido e andava nu. Vocês podem ler este mesmo texto em outros evangelhos que descreve a mesma coisa. E notamos que o problema principal deste homem que andava nu era o demônio que o possuía. Hoje, em muitos lugares do mundo, está aumentando muitíssimo as praias dos nudistas. E a igreja fica em silêncio. Ninguém diz nada. Eu até ouvi de um pastor que vai à praia de nudista e que leva a esposa também. E alguém me contou que ele leva também o presbítero e o presbítero leva a esposa também. Gostaria que isso não fosse verdade, porque isso é um caso muito vergonhoso e jocoso para a sociedade e para a igreja. Será que eles não falam contra a praia dos nudistas ou andar nu porque eles também participam? Fica a pergunta. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós encontramos que Adão e Eva foram criados nus. Como disse o salmista, nu saí do ventre de minha mãe. Adão e Eva andavam nus, até que entrou o pecado no mundo e descobriram que estavam nus, e Deus providenciou roupa para eles. Deus providenciou roupa para eles. Agora, hoje, pessoas se dizem crentes, andam em praias de nudistas, e aqui na América tem até uma igreja dos nudistas, que é uma grandíssima vergonha o culto deles. Todo mundo sem roupa. O pastor, as senhoras, todo mundo sem roupa. Porque eles que se sentem melhor. Vamos analisar um pouco este assunto. Por que vestimos roupa? Poucas pessoas sabem responder isto.
por 3 razões. Primeiro, decoro. Para a pessoa vestir-se com classe, com decoro. Para se proteger das intempéries, do frio, do vento, da chuva, do calor e também por moda. 3 razões nos levam a usar roupa. Poucas pessoas se preocupam com isso. E agora, membros de igreja estão entrando por este caminho de ir para as praias dos nudistas. E pergunta-se, deve-se ir? Não, não se deve ir. Porque isto é contrário à palavra de Deus. Nós encontramos lá no último livro da Bíblia que Deus quer que a pessoa se encontre vestido para que não apareçam as suas vergonhas. Dezenas e dezenas de vezes a Bíblia fala de pessoas nuas, como Noé, que ao sair da arca se sentiu tão forte, tão poderoso, que plantou uma vinha e bebeu e ficou nu, para a vergonha de sua família e para a vergonha até os dias de hoje. Noé, que foi salvo de um dilúvio, não conseguiu se salvar desta vergonha. Ele ficou embriagado com o sucesso dele. Portanto, quanto mais você lê a Bíblia, mais você percebe que Deus não aprova esse tipo de coisa. Se o primeiro casal que estava desnudo, Deus proveu roupas, significa que ele não aprova esse tipo de coisa. Embora muitos queiram tentar enganar o povo de Deus. Mas é isso que a Bíblia diz. Indo mais para frente, eu quero dizer que isto é só o começo, porque eles vão torcendo a palavra, eles vão torcendo, e depois torna-se uma modalidade comum, uma moda. Andar nu. Eles querem fazer isto. Eles querem destruir o máximo que eles puderem. O diabo. Agora, Jesus expulsou o demônio que havia no moço gadareno. Porque Jesus começou a dizer, sai dele, espírito imundo, sai dele. E os demônios diziam, já vieste nos atormentar? Os demônios atormentam os homens, mas Jesus atormenta os demônios, que não podem resistir o seu santo nome. Muitas vezes nos deparamos com pessoas endemoniadas. Eu conheci um caso de um senhor, eu conheci pessoalmente, que ao ser empossado na direção de uma pequena igreja, ele caiu endemoniado, totalmente endemoniado. E eu, quando ouvi pela primeira vez, eu estava pregando e ele, ao entrar, uma voz falou no meu coração, espírito do gadareno. E eu nem sabia da história ainda. Eles estão por toda parte. Agora, este moço aceitou Jesus. E andava agora vestido. Vocês entendem? Andava vestido. Que transformação, que diferença. E mais tarde, ele querendo seguir a Jesus, Jesus o enviou para um lugar chamado Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. 10 cidades. Então o gadareno se tornou o evangelista
de 10 cidades. Isto é que é uma transformação. Agora, o pastor, depois de vestir ternos, gravatas bonitas, tirar tudo, ir para a praia de nudismo, isto é o inverso da operação do Espírito Santo. Isto é a operação do espírito do erro. Conforme disse, muitas pessoas, muitos pregadores, não citam mais esse tipo de coisa, porque a eles pouco importa se a ovelha vai para o céu ou se vai para o inferno. Mas o verdadeiro pregador da palavra de Deus, ele se preocupa com a salvação de todo pecador, porque Jesus Cristo morreu por todos os pecadores. Vou orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo tentações, doenças, perseguições, que sejam cobertos, Senhor, pelo teu sangue, e que a tua proteção e os teus anjos estejam ao redor daqueles que te amam, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Amém e amém. Agradeço a todos vocês que em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus vê os meus vídeos. Quando você postar comentários, eu ficaria agradecido se, ao escrever os comentários, você dissesse de que cidade é. E também, se for possível, qual é a igreja que você é membro. Muito obrigado e Deus vos abençoe. Amém e amém.